Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da HPG Musical. E nesse vídeo a gente tem um convidado, na verdade a gente não tem um convidado, é ele que convidou a gente, porque nós estamos no ateliê do Fábio Vanini. Obrigado, Thiago. pelo tempo, obrigado por ceder esse espaço. E vamos lá, temos o Wesley também. Seja bem-vindo ao ateliê do Fábio Vanini. O que você está fazendo por aqui? Tudo bom? Obrigado pelo convite. Você vem sempre aqui? Pior que vem. Gente, Fábio, grande luthier, se você ainda não conhece, nós vamos deixar as redes sociais dele aqui na descrição do vídeo. E já aproveita para dar o seu joinha aqui, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e já começar a compartilhar esse vídeo, porque hoje a gente vai falar bastante sobre luteria. E vamos começar te apresentando, Fábio. Quem você é, para a galera que não te conhece? Bom, sou Fábio Vanini, luthier de instrumentos de arco. Atualmente só instrumento de arco, mas a minha história não é desde sempre com instrumento de arcos, nem tradição familiar com instrumento de arcos eu tenho, mas atualmente o meu trabalho é em São Paulo, especificamente com instrumentos de orquestra, né? Alguns, estou dizendo isso aí porque você é da música popular, então não é que eu estou desmerecendo não, mas o pessoal da popular aparece aqui também. Tem uns instrumentos meio estranhos assim que a gente toca nas bandas também. Não, mas eu já tendo muita gente do popular, principalmente do contrabaixo agora, né? Bastante gente de contrabaixo popular aparecendo, mas enfim, desde que eu estudei para luteria de violinos, né, eu praticamente me dedico só a instrumentos de arco mesmo, né? Legal. E você falou alguma coisa de família aí? Você falou que você é o primeiro da tradição de instrumentos de orquestra, mas porque na sua família já tinha luthier também? Como que é? Tinha. Ali a história é meio curiosa, porque há uma tradição, mas a tradição inverteu, porque quem começou com isso foi meu pai, né? Meu pai começou construindo... Acho que o primeiro instrumento dele foi uma guitarra, se não me engano. Coisa de moleque, né? Construiu uma guitarra e tal, de brincadeira. Meu avô era marceneiro, então ele tinha... Ele construía mais instrumentos profanos, assim. Exatamente. E aí ele, de brincadeira, fez uma guitarra e gostou da coisa, foi fazendo. Depois começou a fazer instrumento acústico, né? Violão, guitarra acústica. E meu avô... começou a ver um nicho interessante de mercado, porque meu avô era um marceneiro muito habilidoso. Meu avô fazia moldes para fundição. Atualmente é tudo computadorizado. O cara faz um desenho 3D, joga lá para fazer um modelamento, né? Meu avô fazia isso na mão, né? Então fazia de madeira os modelos, aí tirava na fundição. Quando ele viu um violão, falou assim, isso aí eu sei fazer. E ele acabou já tinha feito coisas muito mais difíceis. Muito mais difíceis. Não, tô brincando. É que ele não tem um componente musical por trás, mas peças mecânicas, essas coisas ele fazia, tirava de letra. Então ele fez o projeto do violão junto com meu pai, eles fizeram e ficou muito legal. Fizeram uma fábrica de violões na cidade de Itu. Eu nasci em Campinas, mas toda a minha família é de lá. E chegou a fazer muito instrumento, assim, cara. Ele recebia aquelas dupla caipira que vinha do interior lá. Fazia viola também? Fazia. Cara, eu fiz 10 cordas, né? 10. Então você trabalhou com eles também? Não, com eles não. Eu fiz por conta com 18 anos, acho, 17 anos foi quando eu construí o primeiro violão, aprendendo com meu pai, claro. Mas nunca trabalhei para eles, nunca assim, eu frequentava lá, mas fiz em casa. Já morava em Campinas na época. Fiz então viola caipira, violão, cavaquinho, bandolim, e depois comecei a fazer rabecas, porque começou naquela época que eu comecei a estudar luteria, trabalhar um pouco com isso, começou a ter a febre da rabeca, em Campinas principalmente, porque ali tinha um professor de violino da Unicamp, que era o José Eduardo Gramani. Você estudou Gramani, não? Sim, já vi muita coisa rítmica, dele. Né? Sim. Então, o Gramani, que era uma pessoa fantástica, um gênio assim da música, né? Ele começou a... Essa parte rítmica é uma referência. Exatamente. Eu fiz música também, eu estudei rítmica viva, né? Você lembra? Então, e aí o Gramani frequentava minha casa, assim, com meu pai, fazendo as rabecas, consertando rabecas dele. Eu falei, isso eu vou fazer também. Aí fiz umas rabecas. E aí o negócio foi muito legal, porque eu acabei conhecendo muito músico que estava entrando na carreira, que hoje é muito famoso, né? Por exemplo, a Renata Rosa, você já ouviu? Sim. A família Rosa tem... Prima, né? Hã? Minha prima. Minha prima. Mas a Renata Rosa você conhece, claro, né? E até o Siba, eu conheci na época do Mestre Ambrosio. Então, vários
artistas que hoje em dia estão até bem famosos, assim, passaram por lá, ou consertando, ou fazendo alguma rabeca. E eu falei, caramba, esse instrumento é muito legal, porque junta uma marcenaria complicada, junta uma acústica complicada, técnicas, né, de construção de instrumento complicada, e é um público interessante, que é um pessoal muito experimental, né? Uhum. O pessoal da rabeca gosta de experimentar muito. Bom, aí calhou que essa experiência com rabecas me ajudou bastante depois com os violinos, né? Mas a tradição então foi pai, filho, aliás, pai, avô, neto, mas sempre com cordas dedilhadas, e aí depois as cordas friccionadas vieram depois, né? E como, outra ocasião, como veio, é uma coisa curiosa para vocês que vocês sempre perdem o que está em off aqui, que é legal pra caramba, É o e a mais gente legal. vai tentar trazer aqui um pouco do que ele falou. Você estava falando que esse lance de você ter estudado loteria foi meio por acaso, né? Como que foi? Cidade do loteria de Mas violino. não é violino, por é. acaso, porque você, digamos assim, você viveu na oficina, mas você achou que podia ganhar dinheiro em outra coisa, né? Foi mais Porque ou menos você se assim. formou em outra coisa, nada Na a ver. verdade, eu estudava biologia, aí no meio do curso Olha lá, eu biologia, estava meio, então. meio cansado da biologia, é uma coisa de meio de, talvez adolescência, não sei, mas meu pai é professor universitário e falou que é a síndrome do segundo ano, né? Que tem muita gente do segundo ano que começa a desanimar com a profissão, com a atividade, mas eu sempre quis estudar música. Eu tinha essa coisa. Eu falava, não, eu preciso estudar música, não, vou fazer biologia porque eu gosto muito, mas o que eu queria mesmo era ser músico. Eu falei, quer saber? A gente tem umas coisas que não dá para entender, né? Parei com a Não biologia. vou entender isso. Não, mas calma. Parei com a biologia, fiz um ano de faculdade de música, passei na Unicamp, aí eu falei, de fato, não dá para ser músico, é muito ruim. Não dá, cara. É porque eu gostava de estudar muito teoria, eu era muito teórico, eu lia muito artigo, livro, e eu sentia falta dessa parte, né, na faculdade. E por outro lado, a minha formação nunca foi erudita. Por incrível que pareça, apesar de entrar em música erudita, modalidade de composição, a minha formação não era erudita. Tive que estudar pro vestibular. E aí eu vi que tinha uma distância um pouco grande da minha formação com o mundo erudito em geral. Então eu tinha contato com violinistas de conservatório, Cara, foi lá que eu vi a primeira vez uma tuba. Tuba não, uma trompa. Nunca tinha visto uma trompa. Tinha uma trompista na minha turma, acho que é por isso que ela passou, porque era a única, né? Acho que eu nem quero ver. Imagina uma trompista, né? Só para eu entender, o que você fala da sua formação não era erudita, você fala do seu dia a dia, né? Da sua vivência. Não, eu estudei como música. Você conhecia, Isso. você já tinha estudado antes. Isso, dava música popular, mas Entendi. até lia a partitura, tudo, mas a formação para o músico de orquestra e de conservatório ela é muito diferente, né? Não adianta falar que não, música. Bom, aí tomei esse baque, né, na Unicamp e falei, não, vou voltar para biologia, pelo menos eu me formo, tenho um diploma. Exatamente. Mas aí eu falei, não, eu preciso de alguma coisa a mais. Aí eu casei com uma bióloga, para afirmar mais ainda, né? Então eu tinha um diploma e uma mulher bióloga. Para tentar não fugir da biologia. Alguma coisa tem que ter ali. Mas aí minha esposa conseguiu uma bolsa de doutorado na Itália, na cidade de Parma. E, cara, eu vou introduzir mais um elemento na minha formação, que naquela época eu estava trabalhando de fato com marcenaria. Apesar de ser biólogo, estudar música, eu gostava muito de móveis, gostava de estilo, gostava de estudar isso aí. Já tinha um pouco essa veia da madeira na família. Desde família, com né? meu avô. Isso sim, eu acho que de tudo foi o que mais vivo eu lembro, assim, de herança. E o que te trouxe para isso, talvez? Foi meu avô sujo de serragem, né? Cara, imagina. Da madeira é outra coisa. Cara, não tem coisa mais linda do que um avô sujo de serragem, cara. Cara, eu lembro isso vivamente, assim, do meu avô com o pelo todo de serragem grudado. Eu ia falar, puxa, um dia se eu tivesse que escolher uma profissão, eu escolheria de marceneiro. Bom, aí fui estudar no Senai, marcenaria, e fui essa possibilidade de estudar na Itália, procurar um curso de biologia, fui estudar curso de marcenaria na Itália, imagina. E não tinha. Então eu vou procurar alguma coisa ligada à arte, também não tinha. Não, biologia não dá. Eu falei, pô, o que tem na Itália lá de legal? Aí vi lá na cidade de Parma. Não, então... Naquela época eu gosto de pizza, de fazer pizza, mas naquela época eu não tinha virado essa chave ainda. Falei, não vou estudar gastronomia. Mas aí tinha na cidade de Parma duas escolas de luteria. Tinha o conservatório e tinha uma escola particular, que é a Bottega de Parma.
E aí eu falei, cara, vai ser esse tal de violino aí que eu vou aprender, não vai ter jeito, né? É o que tem para hoje, era violino. Aí mandei lá uma proposta, e aí foi muito legal porque o meu professor, quando ele viu as rabecas, ele falou, cara, é isso aí, só que agora vamos colocar em ordem, né, aprender. Então ele aceitou de pronto, assim. Era mais ou menos a mesma estrutura, você disse? A que eu fazia, a rabeca que eu fazia, já tinha... Porque eu olhava o que eu tinha à mão, que era foto de violino e tal, né? Mas eu fazia com forma, faixas curvadas, o braço escavado. Eu fazia voluta entalhada, né? Eu gosto de fazer uns entalhes, eu fazia uns bichinhos lá. E era diferente, né? E aí fiz lá um projeto para a Lei Rouanet, consegui um patrocínio. Cara, eu fui estudar a Lei Rouanet. Na época eu era afiado, cara. Depois virei projetista de Lei Rouanet. Até uns projetos assim, de Lei Rouanet consegui aprovar para outras pessoas, assim, comecei a terceirizar isso daí também, e calhou de dar certo a bolsa de estudos na Itália com a bolsa de estudos da minha esposa, e aí fui para lá e estudei luteria de violino. Calhou de dar certo, assim, tinha que acontecer, né? Cara, é a mão de Deus. E você cara. ficou um ano, né? Estudando? Ou não? Você trabalhou com ele lá, era mais né? do que... Qual que é o nome do luthier lá? É o Desiderio Quercitani. O curso era mais do que isso, mas eu tinha uma limitação de bolsa para renovar, não ia ser tão fácil, né? Porque a Lei Rouanet, a Marina também, a bolsa dela era para um ano, e meu professor falou, olha, acho que com o que você aprendeu aqui já dá para você construir outros instrumentos, e eu vou te orientando de longe, né? E de fato eu consegui depois fazer violoncelo e viola de longe, só com orientações dele, né? Então lá eu fiquei um ano, mas era muito intenso, assim. Foi um ano bem intenso. Trabalhei, até ele me deu a chave do ateliê, uma coisa de confiança mesmo, então eu podia ir em outro horário, assim. Que legal, fez um intensivão mesmo. Né? E engraçado que quando a gente fala de Itália e a gente fala de luteria, automaticamente a gente lembra de Cremona, né? O mercado de luteria lá em Parma era forte também, assim? Não, Parma tem uma tradição, cara. Eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas o Conservatório de Parma, que precedeu o de Cremona. O Sgarabotto, Pietro Sgarabotto e o Gaetano Sgarabotto, que era o pai, eles eram de Parma, eles tinham um conservatório de Parma e eles que foram convidados para ajudar na fundação do Conservatório de Cremona. Então isso eu não sabia disso. Pois é, um ressurgimento da luteria cremonesa foi um fruto de pesquisa, porque eles não tinham tantas referências. Eles tinham Stradivarius, tinha lá os grandes autores, mas eles tinham perdido um pouco isso na história, tanto que eles foram buscar na França uma boa parte, né? E foram buscar em quem tinha. No caso, o Pietro Sgarabotto, acho que é o Gaetano, que era o pai, que começou depois foi para o Pietro, enfim. Não, desculpa, como assim buscar na história lá na França? Buscar realmente referências dos instrumentos italianos na França? Sim, por causa dos copistas. Os grandes copistas, os antigos, eram franceses. Então eles mantinham algumas, não só os desenhos, mas algumas técnicas e tal, o Villome. Eles continuavam com a tradição italiana lá na... E a própria Itália, às vezes, não deu essa continuidade. Sumiu. Ficou um gap, né? uma lacuna histórica da luteria na Itália. E aí voltou com o fascismo, né? Porque o fascismo tinha essa coisa do nacionalismo, né? E aí eles queriam fazer ressurgir as coisas tradicionais italianas. Então, o que era? Violino em Cremona, porque tinha Stradivarius. Então, foram atrás dos mestres. Aí em Cremona mesmo não tinha muita gente, assim. Entendi. Aí o Gaetano, que era uma referência em Parma, foi para lá. Meu professor foi aluno do Sgarabotto. Cremona foi meio criado depois, então. Mais ou menos, não vou falar que foi artificial, porque foi uma coisa muito bem planejada e eles tinham uma certa tradição, no fundo fica um ruído, né? Mas foi uma coisa criada, né? Já não era tão forte como tinha sido e aí depois retomaram Isso, levaram para lá o mercado. E como tinha de fato uma história que era muito mais justificável, ficou em Cremona e não em Parma, porque Parma, de fato, a história de Parma ela é mais recente, embora fosse mais antiga do que a escola atual de Cremona. Ela não é tão antiga como os mestres de Cremona, né? Stradivarius, Amati. Né? Tem luthiers antigos, né? De Parma continua? Continua. Acho que é a filha do Scrolavezza. O Renato Scrolavezza foi o professor do meu professor, a filha dele acho que toca a escola. E tem mais conservatórios ainda, né? E a escola muda a linha de pensamento hoje de Cremona ou não? Segue a mesma... Muda um pouco. Muda um pouco, Muda né? um pouco. Tanto que assim... Na própria Itália tem escolas diferentes, então, assim, coisa... de segmento, né? Essa brincadeira que a gente faz com a construção de forma externa, forma interna, tem muito disso. Porque a forma externa, que é a que eu aprendi,
é uma coisa muito voltada para a restauração, para copistas, né? Ele usa o desenho e a partir do desenho que ele constrói o instrumento e com a forma externa é um pouco mais fácil. Tem uma sutileza no processo. Então, a forma externa, ela é importada da França e ela tinha um pouco ainda na Itália, mas quando isso foi levado para Cremona, o Stradivarius faz com forma interna. Então tem essa rixa. Então tem uma linha de Cremona que usa forma interna e uma linha que usa forma externa e os caras não se bicam assim. Eu vou fingir que eu não tô entendendo nada. Eu não tô mesmo, não tô entendendo nada. O que é esse negócio de forma interna e forma externa? Se você fosse explicar, tipo, pra mim. Tá. Bom, você tem lá a construção do violino, você vai colocar as faixas, né? E você tem um lugar para apoiar essas faixas, certo? Por incrível que pareça, há escolas que nem forma usam. Elas vão direto para a escola de Mittenwald durante um tempo, na Alemanha, eles curvavam a faixa e colavam direto no fundo sem forma. Mas você tem que apoiar ela em algum lugar para você manter o desenho da forma. E se você põe essa forma apoiada essa faixa apoiada por dentro da forma, ou seja, a forma ela é maior do que o desenho, ela é externa. Se ela é interna, ela é menor do que o desenho, é como se ela fosse Entendi. Então você faz o molde negativo interno ou o negativo externo. Por fora ou por dentro. Isso. Quando ela é por fora, é externa. Agora fez sentido. O seu nível tá bom? Tá, pra meu nível tá bom, até porque eu sou músico popular, não entendo nada disso. Não, mas o violino popular é feito com forma. Tá? Não tem muito... Você quer o violinista popular não se interessa. Então agora eu vou dar uma outra de leigo. Eu até perguntei essa questão das escolas. Por que, então, o que diferencia tanto? Até a linha alemã, francesa, a escola bresciana, a escola cremonese, como é que se fala? Cremonese. Qual que era a provocação que um fazia com o outro, né? Por que era a diferença? É realmente a forma de construção? Ou o resultado final também muda? Então, isso aqui é o ponto. Eu, Fábio Vanini, acho que não. Acho que o resultado é o mesmo. Por quê? Porque o cara que é bom na forma interna, de fato ele desenvolve habilidades para você trabalhar a borda, trabalhar filete depois. Me parece um pouco mais demorado também, que ele atinge uma excelência na profissão. Mas para começar é mais difícil um pouco. A forma externa é um pouco mais fácil, né? Por outro lado, a forma externa permite mais regularidade, permite... o acabamento na borda é mais fácil você conseguir um bom acabamento, a borda com a distância igual a volta toda. E para trabalhar com restauração e com cópias também é mais fácil. A linha que você aprendeu é com essa forma externa. Isso. Agora, por exemplo, tem uma entrevista com um dos professores tradicionais de Cremona que usa a forma interna, onde ele debocha um pouco da forma externa, porque ele fala que é como se fosse um carimbo, né? Um estampo, ele fala um velhinho lá, um estampo é um carimbo, porque você usa, como você constrói a forma externa e baseado nela você faz o desenho do tampo e você não tem muito como errar, porque, enfim, depende menos da sua habilidade na hora de fazer a borda, os instrumentos ficam muito parecidos. Já a forma externa, os instrumentos ficam um pouco diferentes um do outro. E essa diferença te permite, por exemplo, acompanhar progresso, personalidade que o autor pôs no instrumento. Você consegue ver até um refinamento, uma habilidade maior do luthier que fez. Então, exige um pouco mais do luthier, então por isso o cara que faz bem com forma interna, ele tem pelo menos eles se acham, né, um pouco acima do que fazem forma externa. Eu não tenho aí para isso. Eu aprendi desse jeito, eu acho difícil fazer forma interna, me viro bem. Já o Hudson, por exemplo, que é frequente nas suas lives aí também, ele já usa a forma interna e ele fala, cara, não sei fazer com forma externa, um dia você vai me ensinar, mas não consegue. Ele acha que não sei como é que alguém consegue fazer. Mas em teoria, se você fizesse com a forma externa, você teria mais padrão. Tem previsibilidade de som também? Não. Se tem padrão... Não, isso aí não muda. Porque a impressão que a gente tem, quando a gente fala de... você tem o mesmo padrão de medida, dá para você fazer com mais detalhe os mesmos instrumentos sempre, com o mesmo jeito, dá a impressão de que você vai fazer instrumentos sempre com a mesma qualidade de som. Nada a ver. Não, porque aí depende de outros fatores que não da forma. Os franceses usavam muito a forma externa, porque eles gostavam muito da precisão das bordas, dos bicos e tal, e por causa da produção, eles queriam um refinamento grande na produção, eles sempre tiveram essa preocupação, né? A produção francesa
é grande, mas muito refinada. E aí então eles usavam forma externa. Tradicionalmente a maneira de construir na França é externa. Mas o som não, cara. Aí já é espessura, já é outra coisa. Exatamente. E diferenças realmente de visual. O que você falou de refinamento. Mas, por exemplo, cor de instrumento, mas não tem isso. Por exemplo, instrumentos franceses de uma época eram mais de uma cor, outros de outra. Tinha um trabalho era esculpido de uma forma, os italianos de outro. Tem algumas características que você... Eu falo porque sempre que a gente pega um violino antigo, eu chego para ele, ou pro Hudson, para alguns amigos, ele fala, não, isso aqui é italiano, isso aqui é francês, isso aqui é... Eles já sabem só de olhar num cantinho do violino. Então vocês conseguem reconhecer. Aquele violino laranjinha, eu sei que é chinês. Não, cara, às vezes a gente olha um violino italiano, plasticamente lindo. Você fala, nossa, tá quase tão bonito como um chinês. Não, não, é porque assim, os chineses de fato, olha, digam o que for, mas tem algumas coisas chinesas que você tem que tirar o chapéu. Mas, cara, os franceses têm algumas coisas que são muito interessantes. Por exemplo, o acabamento deles é basicamente só nos ferros que a gente fala. Eles não passam pela lixa, por exemplo, muito pouco. Então você vê marcas de ferramenta, mas muito precisas. O italiano, de um modo geral, não. Os bons, os famosos italianos, eles também deixam as marcas dos ferros, das goivas, formões, facas, mas até discreto, mas de um modo geral elas são um pouco mais grosseiros. E isso aí é um pouco do perfil do italiano mesmo, né? Mas os franceses não, eles são muito preciosos nisso. Para ele, por exemplo, pegar um arco, as marcas da faca, onde ela faz a curva, ela dá uma tremidinha, ela é assimétrica porque o cara trabalha melhor com a mão direita e aí quando ele inverte a mão para trabalhar fica a marca. Então essas coisas para o francês é muito importante. É que interessante, né? A não regularidade lógico. Mostra a habilidade do artesão. Então, e vocês falando isso, eu já peguei violinos alemães, mais modernos, a precisão no corte, você vê muito, e você não vê nada, você não vê uma marquinha. Então não sei se os alemães também são mais ainda... Ultimamente estão mais... bom, já não sei dizer como é o acabamento deles, mas os instrumentos alemães antigos são bem rústicos, assim, até mal acabados por dentro, muito assimétricos até na caixa. Sim, muitos antigos que eu peguei realmente estavam assim, mas eu estou vendo agora em instrumentos mais atuais que estão de uma forma, não sei se é um trabalho diferente ou também alguma linha lá. Mas o fato é que na escola atual mais famosa da Alemanha, que é a escola de Mittenwald, teve italiano que foi lá ajudar, né? Então eu acho que passou por uma pequena alteração histórica aí. Foi misturando um pouco das escolas. Né? Então, se você olhar o instrumento de Mittenwald, é muito diferente dos instrumentos da Baviera antiga, escola de Klotz, aquelas coisas, né? Atualmente é bem diferente a escola, assim, né? Mesmo de verniz, a cor do verniz, a maneira de construir, a forma. E uma curiosidade, lá na Itália tem briga de escolas, de tipo assim... Cara, briga de foice no escuro, cara. É coisa de luthier, né? No escuro, você bota os luthiers lá, cara, eles se matam. Não, mas luthier se mata em qualquer lugar do mundo. Menos você é gente. Não, cara, mas eu tenho... Se eu chamar a Marina para dar o depoimento aqui, se eu sou gente boa. Mas todo esse conhecimento gerou um curso, né? Você tem um curso de luteria. Tenho. Como que como que funciona o seu curso? Aqui eu já... mas só voltando, antes do curso, o curso agora, eu vou até falar, é online, né? Isso. Mas você tinha, desde quando você veio para o Brasil, você tinha alunos também de bancada, né? Então, mas aqui eu tenho que advogar contra mim mesmo, porque eu fui estudar na Itália, construção, né? Voltei para cá cheio de gás, comecei a construir muito instrumento, fazia verniz a óleo, então... E aí, logo que eu voltei um pouco com um certo compromisso com o meu patrocinador de fazer uma escola no Brasil, de pelo menos ensinar, de alguma maneira, né? E aí fiz uma escola, até o Lucas Chagas, né, que a gente conhece, foi o primeiro aluno. Eu tinha uma escola, tive lá 16 alunos, se não me engano, 15 ou 16 alunos de violino. Lucas Chagas, para quem não sabe, é um violinista popular que fez o próprio violino, que foi aluno dele. Ele usa o violino até hoje. Foi o primeiro aluno. E foi interessante, assim, construir alguns instrumentos. Mas, assim, no começo da luteria, no começo da profissão, a pessoa que se aventura só a construir instrumentos e fazer, instrumentos, né, para atender que ele quer atender o músico de orquestra e tal, não é impossível, mas ele demora um pouco para se engrenar, demora.
né? Isso é uma realidade do Brasil, que é diferente da Itália. Não é que na Itália é fácil, mas ali o perfil eu sei porque os meus colegas de curso, enquanto eu tive contato com eles, eu vi o desenvolvimento deles. Alguns abandonaram, porque de fato a profissão lá é mais difícil do que no Brasil. Falo sem medo. Alguns até queriam vir para o Brasil para trabalhar aqui, quando viram que aqui era um pouco mais profícuo, né? Mas a própria pressão do mercado brasileiro, pela quantidade de músicos que a gente tem, pelo perfil dos músicos, pelo padrão dos instrumentos, há uma demanda muito grande por manutenção, por ajustes, por socorro, né? O músico precisa de muito socorro, que o músico e às vezes tem um instrumento só, entendeu? Ele precisa daquilo para ontem. Então com isso eu fui mudando o perfil do meu trabalho. Foram mais ou menos aí uns 8 anos em que o meu trabalho foi cada vez mais... No começo eu falava, nossa, eu não sei como é que tá o luthier ou tal luthier que já estão há tanto tempo em São Paulo, não consegue construir um violino porque os caras têm muito trabalho de manutenção. E agora eu vejo como é que funciona a coisa. Então eu acabei montando, pensando, né, em uma formação dos músicos para o cara poder ter trabalho logo, né, para ele ter logo um giro para mexer com essa área de manutenção. Então, e aí exatamente a manutenção básica, ajustes, pequenos restauros, é uma coisa que todo mundo, assim, cara, qualquer tiozinho que tem um alicate, um arame e um super bonder se mete a fazer. Então eu falei, já que esse pessoal faz mal feito e há essa demanda, vamos fazer uma coisa para fazer bem feito. Né? Então foi até porque ensinar a construção, até aprender, é demorado, começar a construir é demorado para ganhar mercado mais ainda. Para começar a ter um giro rápido, até porque essa galera já está fazendo isso de maneira meio esquisita, já vamos ensinar, vamos profissionalizar essa galera. Esse é o ponto. Então agora explica do que ele perguntou. Então, como o seu curso. Então o seu curso foi mais voltado para isso. Eu pensei num curso que desse um resultado logo a curto prazo, mas que pudesse também progredir. Pensei num curso que pudesse atender a maior parte das pessoas, porque imagina um cara que está lá no interior eu tenho um aluno em todos os lugares do Brasil, e o cara ali ele não tem acesso a quase nada de material, não tem ferramentas, não tem grana para começar a montar o estúdio dele, então eu tinha que pensar numa coisa que pudesse atender esse cara, porque ele está cheio de violinista ali. Cara, tem muita demanda por violino, por manutenção. Então eu até monto um kit de ferramentas básico, para o cara ter ferramentas específicas, né, que o cara não vai achar ali, para ele poder, para facilitar o caminho da pessoa, né? E, cara, deu muito certo, assim. Deu muito certo. Não tem como dar errado, né? Porque esse mercado é muito grande, né? Porque você tem violinista em todos os estados longínquos do Brasil, né? Em todos os lugares, mas você não tem gente que faça esse trabalho em todos os lugares bem feito. E o Fábio começou a vender, né, no caso, o curso digital online, né? E ganhou um espaço bem considerável, né? Porque o que você teve, não sei quantas turmas você lançou, mas você teve muitos alunos. Né? Eu sinto pela loja, porque o Fábio é um parceiro, amigo nosso, indicou muita gente lá, e muitos dos alunos deles se tornaram clientes nossos clientes, né? E isso é muito legal, até agradeço, né? Mas quantas turmas você lançou? Como é que foi? Tem quantos anos? É o primeiro curso que você lançou? Você lembra? Eu 3 anos. Atualmente quase 350 alunos, 340, alguma coisa. Pensando nisso no Brasil inteiro. Mas eu tive sempre uma preocupação de profissionalizar esse pessoal. Profissionalizar, a primeira coisa que a gente tem que ter é a ideia de que o profissional, isso é uma coisa de luteria. Luthier acha que amador e profissional tem a ver com qualidade. E não tem a ver com qualidade. Tem muito amador bom, cara. Tem muito profissional ruim. Tem muito músico amador bom pra caramba. Eu tenho muito cliente amador, cara. O cara ele tem outra profissão, ele toca o que ele gosta, bom pra caramba. Então, às vezes o cara que tem outra profissão gasta mais dinheiro que o profissional. Mas é mesmo. Ele investe mais, mas é mesmo. Compra coisa de mais amador qualidade. E profissional não tem a ver com qualidade. Pode ter, mas não é o normal. Não, tem a ver com o quanto a pessoa se dedica àquilo e o quanto a pessoa precisa daquilo para sobreviver. Né? Se o cara tem aquilo como profissão, se espera que ele tenha uma boa formação, por isso que a gente conclui isso. Mas o amador está disposto a estudar, está disposto a investir. E tem muito amador, o André que trabalha aqui comigo, por exemplo, ele era advogado. Então ele virou profissional da luteria. Não vou falar que ele nunca quis, ele sempre quis, mas ele nunca viu oportunidade para isso. Mas
tendo, né, todos os elementos necessários assim, para ele começar, cara, ele não tem por que não começar. Mas isso não impede também dele fazer a atividade dele se ele quiser, entendeu? Eu tenho um cliente, um aluno, o Bruno, lá acho que é Itaqual, Suzano, enfim. Ele me escreveu essa semana, há umas 2 semanas atrás: Fábio, estou indo para a França. Eu só tenho a agradecer porque eu estou conseguindo viajar com o que eu consegui guardar de dinheiro para a loteria. Ele é vendedor de alguma coisa lá, de alguma fábrica, alguma coisa, mas ele começou a trabalhar por fora. Cara, ele fez um caixa, ele ia passar lá um tempão na França com a família. A gente sabe que é uma coisa cara, né? Então, isso aí ele conseguiu tendo uma renda extra boa para então, ele tem atualmente ele tem até contratos com algumas revendedoras de violino, assim, que deixam ele fazer o ajuste, a manutenção dos instrumentos, escolas e tudo. Coisa que não é difícil, o cara não precisa ir para a Itália para estudar isso, entendeu? Que legal. O seu curso, e o seu curso é uma das coisas que você falou que é um kit de ferramenta. Você fabrica as ferramentas, né, Fábio? Também. Alguma coisa tive que fabricar. Porque aí eu queria também já juntar, porque as ferramentas de luteria, elas são caras, né? São caras. As ferramentas que tem à disposição. Se eu for falar hoje, quero comprar um conjunto de ferramentas para fazer um ajuste de um violino. A chance da pessoa ir num lugar que tem essa ferramenta pronta entregue e comprar uma ferramenta ruim é grande, né? São ferramentas de má qualidade. As ferramentas boas são caras mesmo, caras, cara. Essas coisas da Alemanha, da Itália, é muito caro, demora. Para você ter um mínimo, né? Acaba um custo elevado. Então, o que deu para fazer, a gente fez, né? E você criou uma linha de produçãozinha para essas ferramentas e esses alunos já ganham um kit. Uma qualidade melhor. Eles fecham o seu curso já com... Mas também a gente tem uma demanda muito grande por insumos. E aí que entra, por exemplo, o HPG. Porque o normal também é essas pessoas comprarem material ruim, né? Material... qualquer que seja, né? Se eles querem fazer um ajuste, essas coisas, precisa substituir uma peça, uma cravelha, também ele vai comprar ferramenta, assim como as ferramentas, vai comprar um material ruim, né? Então a indicação dos fornecedores para nós também acaba sendo importante para poder ter um bom resultado, né? Então a HPG acabou sendo fundamental nisso daí, porque o que eu notei na HPG é que, não sei se mudou o perfil, mas o luthier acabou ficando um segmento importante para vocês, né? Tá, e cada vez nós estamos aumentando mais, tentando fechar mais fornecedores para vender coisas de luteria, né? Acessórios, partes. A gente conversava sobre isso há uns anos atrás. É que luthier, em geral, não gostava de loja. Não, cara, exatamente. Não é? Não, porque o luthier, como ele se virou muito para poder chegar onde chegou, ele acha que ele consegue se virar sempre, né? Então eu não vou precisar, eu vou fazer as coisas por conta, eu vou lá. Só que não é assim, uma importação, né? Você vai... Mas e a loja talvez também tinha uma distância, mantinha. Eu acho que muita gente se via, a loja e os luthiers se viam como um mercado concorrente. Pô, as lojas estão vendendo esses violinos da China, estão estragando o mercado, e o luthier talvez se via no mercado concorrente, né? E uma conversa que a gente sempre teve lá era de tentar aproximar os luthiers da loja, porque a gente tem um mercado muito em comum. Por exemplo, alguém que chega lá na HPG comprando um violino talvez um pouco mais barato, às vezes até um amador mesmo, do jeito que você falou, ele começa a estudar, compra um violino mais acessível, ele vê uma necessidade de comprar um outro violino melhor depois, ele pode eventualmente comprar um violino de luthier, que inclusive a gente tem muitos à disposição lá na loja. E então tem um armário lá só com instrumentos de luthier, instrumentos mais, como o pessoal gosta de categorizar, mais profissionais, né? Então essa parceria pode funcionar muito bem, né? Mas foi um negócio que a gente cavou, assim, não foi um negócio fácil, não. Não, então, mas é que assim... É porque não é fácil lidar com o luthier, né? E assim, com o Fábio Não, mas ó, o que acontece é o seguinte... o Fábio tem uma questão que juntou, né? Mas depois eu falo. Jogar francamente, assim, sempre houve uma certa resistência do luthier com a loja, pelo fato da loja normalmente trazer coisas muito populares, de qualidade inferior. E o luthier já queria atender como se fossem coisas, não necessariamente concorrentes, mas como se fosse separado, né? Sei lá, escolinha de música e o professor particular lá, parece que, né? E isso não é assim, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, né? O músico de alto nível, o cara vai numa loja onde tem lá instrumento simples e tem o top também. As lojas têm luthier próprio, às vezes, ou tem parceiros luthiers
são de alto nível. Na Europa é assim, né? Eu lembro que eu fui... Eu me sinto muito europeu você falando desse jeito, assim, eu acho a gente muito europeu, cara. Senti uma vibe, assim, agora. William Rose. Então, aí eu fui, por exemplo, em Praga, né? Eu fui numa loja que era uma espécie de HPG de Praga. Tinha vários níveis de instrumento, né? E aí, cara, eu passei um carão lá, porque eu falei, olha, eu queria comprar algumas coisas, mas eu não queria coisa chinesa. Cara, o fulano ficou nervoso, assim, eu não trabalho com nada chinês aqui, entendeu? Mas quer dizer, pra mim não tem como hoje em dia, entendeu? Não tem como. E depois os chineses fazem coisas muito boas, assim, ele foi até um pouco estúpido comigo. Mas é porque você vai numa loja, você espera que o cara tenha essas coisas, né? E a loja ali, cara, só instrumentos, como chama? Vitrine lotada de instrumentos de luthier, cordas tudo profissionais, arcos profissionais. Mas, cara, era uma loja de balcão e maquininha de cartão de crédito e promoções e propaganda como se fosse uma loja normal. Então, uma coisa que a HPG tem feito, por exemplo, é quebrar um pouco isso daí, né? Que não é uma loja só para quem quer começar, mas também para o cara profissional. Não tem porque o cara ir no luthier, só ali que ele vai encontrar, né, instrumentos de alto nível, né? Não tem. E a nossa ideia é comprar todos os luthiers daqui a um tempo. Adquirindo um por um. É a Ambev da luteria. E falando em proximidade com os luthiers, me fala um pouco da tradição de pescaria. De pescaria? Não me expõe assim. Deixa eu explicar, que o meu irmão quando se junta com ele, só é falam de né? pesca, a gente não fala mais de violino, não. Eles saem para pescar e depois só falam de pescaria, de peixe, só história de pescador. Não, sabe o que é? É que quando eu era moleque, não, eu tô brincando, mas quando eu era moleque eu frequentava a casa de um amigo que o pai dele tinha uns amigos médicos, e os médicos começavam a sentar numa mesa de churrasco e começaram a falar sobre medicina. Cara, não tem a pior coisa que almoçar com um médico, cara, falando de medicina, entendeu? Então, eu vou lá na HPG, vou conversar de luteria, coisa que eu faço o dia inteiro. Aí eu lembrava dos médicos falando lá, eu falei, não, cara, tô fora, vou falar do que me agrada. Mas é bom, e aí descobri esse defeito do seu irmão, que é uma queda pela pescaria. Mas enfim, muito legal. Os hobbies muitas vezes aproximam mais do que a profissão, né? Exatamente. Eu tenho algumas perguntas que nossos seguidores fizeram, mas antes delas eu queria fazer a última pergunta. Como você enxerga hoje, você já falou um pouco nas outras perguntas, mas como você enxerga o mercado brasileiro para a luteria, assim, tanto de construção como de ajuste? Você ainda continua enxergando, pode até melhorar, pode aumentar? Eu falo porque eu vou falar como loja, a gente também veio fazendo um trabalho sempre de incentivo, né, de ajuste, de falar muito, até nos meus anúncios lá nos produtos eu coloco, ontem mesmo a gente estava colocando uma corda, a Sarinha está aqui, e lá embaixo da corda, né? Como é que é a frase que você colocou, Sara? Para ajuste, isso. Não, mas com questão de procurar um luthier para trocar a corda, né? Então, quando em níveis de produtos, a gente já está indicando para as pessoas trocarem com o luthier os acessórios. Eu digo assim, porque a gente está tentando fazer esse trabalho. Mas você enxerga que isso pode melhorar? Ou você acha que o mercado é muito amador, que não vai procurar? Como que você enxerga o mercado brasileiro com relação à luteria? Então, se a gente for pensar como a pressão natural das coisas, né? O mercado se rege muito por uma pressão, uma demanda que faz com que surjam ocasiões, né? Oportunidades. Então a pessoa vê uma oportunidade, sei lá, uma pessoa de uma igreja onde tem muito violino. Tem algumas denominações, principalmente evangélicas, que tem orquestra e tal. Então a pessoa vê lá, eu toco com 40, 50 violinistas, como é que isso aqui não pode ser um nicho para mim? Se o cara tem um pouco de habilidade, aí o cara vai fazer. Né? Então essas coisas aparecem espontaneamente. Porém, a gente percebe que muitos desses aparecimentos espontâneos assim, geram problemas, né? São instrumentos, alguns até bizarros, né? Alguns ajustes chega a estragar o instrumento, irreversível, né? Uma pessoa se mete a querer melhorar o instrumento por mera... por uma... A pessoa suspeita que pode ser uma coisa, a pessoa faz por uma sei lá... às vezes o próprio músico acha que o instrumento dele, a qualidade do instrumento, ela consegue passar aquilo para o instrumento do colega, e não é assim, né? Cada instrumento tem um defeito, um perfil.
Então, é um pouco de humildade da pessoa procurar uma ajuda, né? O fato é que a maioria dos luthiers, eu digo por mim mesmo, eles não estão dispostos a abrir o ateliê para receber uma pessoa assim, não é fácil. Não é porque, às vezes até má vontade, mas não é só isso. Cara, o tempo, a atenção que o luthier tem no trabalho dele, às vezes isso nos impede, né, de ter uma pessoa aprendendo. Para isso você tem que determinar horários para isso, para o ferramental, espaço, para poder ter alunos, né? Então, o ensino da luteria, normalmente ele é esse ensino vertical, né? Um mestre para um aluno, um de cada vez, né? Isso que até a palavra tradição tem uma relação com esse ensino de um para um, né? Ou de um para poucos. Então, o Brasil sempre teve demanda para uma grande escola de luteria. Tem a escola de Tatuí, tem algumas iniciativas principalmente de projeto social, mas eu acho que é pouco ainda. É pouco ainda. O fato é que alguém vai começar a fazer. Alguém vai começar a consertar. Normalmente é um tio, um avô, eu sempre brinco, né? O cara troca a tomada, conserta buraco na parede, encanamento e violino, né? O cara cola um violino. Aí, o perigo que é uma pessoa com a Super Bonder na mão, né? Então Eu já fiz isso. Eu tava num evento, meu espelho descolou, eu tinha um Super Bonder, eu colei. Depois o luthier me xingou e eu até aprendi uns palavrões novos naquele dia. Não, mas a Super Bonder tem a hora e local certo, mas a gente brinca. Então, você sabe que a Renata Rosa, ela tinha um problema com as cravelhas da rabeca dela que voltavam, né? E aí quando ela tocava em algum lugar que tinha ar-condicionado, que o instrumento tem ar-condicionado, muda muito, ele encolhe e as cravelhas normalmente ficam frouxas. Então ela punha a caixa de cravelhas embaixo da torneira, cara. Ligava a torneira, tudo incha, aí trava. Beleza, vamos tocar. Cara, a hora que um luthier lá viu isso, ele falou, meu Deus do céu, onde você aprendeu? Do Brasil? Não, é isso que vocês fazem no Brasil? Não, pelo amor de Deus, não dá, né? Porque lá na floresta, né? Na floresta, Então, em geral, você enxerga que ainda tem muito caminho para muita gente. Não, só tem, cara. O mercado pode crescer muito ainda. Desvirtuei um pouco. Não desvirtuei. Eu acho que são algumas coisas. Acho que são algumas coisas. A pessoa ela pode ter essa habilidade, ela pode estudar para ter essa habilidade e eventualmente oferecer, ela pode se dedicar integralmente a isso se ela tiver uma disposição em um certo empreendedorismo. Não vou falar que é fácil, né? Não vou falar que é fácil, mas a pessoa consegue manter isso como profissão. E também eu acho que até o próprio músico, para ter um conhecimento mínimo de luteria para essas ocasiões, por exemplo, ter que enfiar a caixa de cravelhas na torneira ou colar com Super Bonder. Não, mas enfim, eu acho que é possível, porque a Super Bonder, não acho que seja ruim o cara meter Super Bonder para colar. Era o que eu tinha pro momento. É reversível, né? Dá para reverter depois, então você fez certo. Qualquer outra cola demoraria mais. O próprio músico ter essa formação mínima, cara, para trocar uma corda, a pessoa acha que é fácil, né? Não é, cara, não é. Então, levar para um luthier, não tô querendo puxar a sardinha para minha brasinha, mas... Não é um absurdo, né? O pessoal acha que o cara é profissional, ele tem que no mínimo saber trocar a corda. Poxa, não, cara, tem tanta coisa que envolve, né? Eu vou te falar uma coisa básica. O cara tá usando uma corda de aço, por exemplo. Ela tem um diâmetro, às vezes até metade da corda de perlon. E aí a hora que ele resolve colocar uma corda de perlon, que custa caro, uma corda de perlon hoje em dia profissional, ele põe a corda de cia na hora. É exatamente isso que a gente tem visto lá muito. Na troca de corda, quebra muita corda. Por quê? E às vezes o pessoal acha que é a corda fininha, né? E ela corta a pestana, ela faz um cortezinho lá do diâmetro dela. A hora que você põe uma corda grossa vai ser estrangulada na pestana, então vai desfiar. Então o luthier ele vai ver isso daí. Por quê? Porque o cara vai gastou 600, 700 reais no jogo de corda, comprou, pôs, desfiou, enquanto o luthier passa uma liminha no lugar certo, na hora certa resolve, né? Então não é uma frescura. Tá vendo? É só a liminha, não precisa ir pro luthier. Uma liminha que custam 100 reais, né? É só passar uma liminha na pestana, deixa sem o... Exatamente. E muitos anos de experiência, meu Deus. Mas o pessoal acha que é muita frescura mesmo. Vou levar no luthier pra trocar corda. Eu sei trocar corda. Aí a corda desfia. Aí, nossa, essa corda tava com defeito. E eu tô cansado de ver. Tem aluno que fala isso. A corda tá com defeito, você viu? Eu falei, não, filho, a corda tá com defeito. É só a pestana que tá. Mas vários fatores. Às vezes a gente pega no cavalete, alma em lugar
colocada em lugar errado. A pessoa cai a alma, tá colocando a corda, cai a alma, cara. É a coisa mais comum. Mas eu ia falar até assim, questão às vezes de som. Isso o pessoal não sabe, às vezes o pessoal tá achando que o violino não tá legal e tal, acha que precisa fazer 1000 coisas. Às vezes é só um ajuste de alma ali, ele já... isso, mas um ajuste de alma não é tão simples quanto... Vocês como lojista devem ouvir direto isso daí, né? Comprei uma corda aí, o violino ficou com um som estranho. Não tem isso. Comprei um arco aí, o som do violino mudou. Exatamente, é. A gente ouve muito, eu comprei um arco aí, não sai som. Mas experimenta virar o violino ao contrário, né? Piorou? Ah, então. Vamos para as perguntas, vamos. Tem muitas perguntas legais aqui que a gente vai responder. Bom, a primeira pergunta que... Ontem eu abri uma caixinha de resposta, não sei... fala aqui. Ontem eu abri uma caixinha de resposta no Instagram, pedi para os nossos seguidores fazerem perguntas para o Fábio. A primeira pergunta que eu achei bem interessante, tem queixeira para violoncelo? Maledeta. Fui eu que fiz essa pergunta. O próprio Fábio fez essa pergunta. Tem queixeira para violoncelo canhoto. Olha, então eu vou fazer uma propaganda. Se você precisa de uma queixeira para violoncelo, vem aqui, eu resolvo o seu problema. Quero ver você resolver de contrabaixo, queixeira. Essa aqui, de certa forma, para mim, quando eu li, eu achei uma pergunta simples, mas pode ser interessante. Como saber se meu cavalete está empenado? Bom, as minhas costas, né, já dizem como é uma pessoa empenada. Mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. É visual só, né? Hã? Olhando e... Não, aí é visual. O cavalete, ele tem um lado que está sempre reto. E um lado que não necessariamente está reto. Agora, se o cavalete tiver com uma curva que você tenta corrigir, ela não volta, e que se eu perceber que a impressão que dá é que vai quebrar o cavalete, é sinal de que o cavalete está empenado, né? Não tem muito... Mas assim, empenamento de cavalete, aqui é uma coisa... muitas vezes o músico pode prevenir isso daí, né? Então, antes do que olhar se o cavalete está empenado, é o próprio músico prevenir colocando o cavalete no lugar, né? Segura com as duas mãos, ali faz com segurança. Inclusive, isso aí dobra ou triplica o tempo de vida do cavalete. A gente vê lá na loja, mais comum, inclusive em violoncelo, né, Vitor? Que é mais alto. Mas duas perguntas sobre isso que eu acho que passa na cabeça da galera. Primeira pergunta, eu acho que é uma orientação legal. Tira a espalheira do violino, deixa ele em cima de uma mesa e olha ele reto, certo? Porque o pessoal olha, meu cavalete está empenado, mas ele está olhando o violino assim, isso, né? Exatamente. Não, porque concorda? Como o tampo do violino é redondo, né? A gente fala 90 graus, mas se a base é redonda, não tem como você achar a normal ali, né? Então a referência é você colocar no plano, o tampo em cima é redondo, mas onde ele cola, não, né? O plano, né, onde o tampo está em cima, ele é reto. Então, para isso, a primeira coisa é nivelar ele, né? Nivela o violino numa mesa. Então, se você toca com espalheira, tira a espalheira. Aí verifica se o pé está inteirinho, né? Tem o assentamento do pezinho, né? Isso daí tudo compõe um instrumento, um cavalete defeituoso. E a segunda coisa como eu posso puxar esse cavalete para trás, se ele estiver torto, né? Eu vou afinando e tal, perceber que meu cavalete está torto. Como eu posso puxar esse cavalete para trás sem estragar a corda? Aí é legal duas coisas, né? Uma que o cavalete aqui chama de traçamento, né? Onde o cavalete está aquele canalzinho lubrificado com grafite. Isso daí é uma coisa que faz muita diferença. É simples, mas faz muita diferença. A gente fez um vídeo falando sobre como trocar as cordas. E no vídeo a gente ensina a passar o lápis, passar o grafite, aonde a corda vai correr. É exatamente isso. E a outra é não trocar com ele afinado, né? Não colocar o cavalete com ele afinado. Afrouxa um pouquinho as cordas. Só um pouquinho para não cair a alma, né? Lógico, Tem que continuar o peso em cima, mas se afrouxar 1,5 tom, 2 tons, já é suficiente para você conseguir corrigir sem segurar com as duas mãos o cavalete, põe ele no colo, né? O violino, até um cello. Põe ele no colo e segura com as duas mãos o cavalete, né, dos lados, não vai pinçar ele aqui em cima porque você não tem controle. E aí acontece o efeito ratoeira que eu falo, né, que dá aquela estalada lá que quebra o cavalete, quebra o tampo, quebra a corda, né? Então o certo é você firmar bem. Eu sempre firmo ele aqui na perna aqui e faço assim. Com as duas mãos, né? Isso. Mas eu faço com ele afinado porque eu tenho preguiça de afinar ele depois. É problema então, assim. Se tiver bem lubrificado, o cavalete dá. Agora, se tiver aquele cavalete enterrado, a corda lá no meio, né? Aí é chance de você estrangular a corda. Então dá uma frouxadinha bem de leve na corda. Isso. Pelo menos um tom e meio. E chama pra trás. Próxima pergunta. Não sei se eu entendi, mas vamos lá. Para ter um som mais alto
no violino, é necessário... Microfone? Não. É necessário rapar o cavalete? Nossa, rapaz, tipo Que nós é um assim. rapa, então? Eu não entendi muito bem, Não mas... sei o que é, mas Normalmente vamos- é afinar eu vou- o cavalete, não. É, dá uma lixar o lixada. cavalete. Sério? Aí o pessoal tirava o cavalete e passava na lixinha. Meu Deus. Mais fino, talvez seja isso. Pra afinar o cavalete, será que é Deixar isso? ele... Então um cavalete porque tem mais essa fino ou história, menos né? madeira dá mais som? Cara, a rigor Sim. sim, mas Mas você- não dura pouco também, né? Quanto mais se afinar, mais rápido você empena o cavalete. E não necessariamente o som mais alto seja o mais correto, Não, então aí né? tem questão de Você- qualidade, né? Então, né? Tem gente que gosta de tocar forte demais o tempo inteiro, né? E aí pra essas pessoas falta um pouco de musicalidade, eu acho. Não, O som alto não necessariamente é um som E- de qualidade, não tem Não, nada é a mais ver. difícil até controlar, né? Pra combinar com outro instrumento. Em geral, as frequências mais altas são as frequências que tem mais brilhas, mais agudas. Né? E, Se você tem um violino mais extremamente audível, né? brilhante, você tem um violino ardido na mão que vai soar muito, mas não vai ter muito timbre equilibrado dele. Vai ter qualidade de som. Né? não, você pode colocar a corda mais alta, a corda de aço, você quer mais alto, né? Só porque é mais alto, são coisas que você... Só que tudo isso decai a qualidade, né? Do som. Faz diferença, por exemplo, mexer na altura do cavalete para quem quer Faz. um pouco mais de potência no violino? Faz. Deixar o cavalete mais alto? Tudo isso é uma curva, né? Mas enquanto a curva estiver ascendendo, subindo, você pode subir a corda que vai ter mais som, só que você vai ter mais dificuldade de tocar, você vai ter a fica corda mais tensa, mais alta, vai raspar mais de uma passagem para outra, porque a hora que você aperta a corda, ela baixa, você iguala com as outras, né? Se a corda está muito alta, você raspa nas outras. Né? Mas esses ajustes não fazem milagre também. Se o violino não for um violino muito potente, Não, igual eu, é né? importante deixar claro. Pegar um peso lá de 300 quilos não adianta, nem musculação vai... Eu acho que você consegue. Você tá fazendo charme. Já tive muita vontade de fazer o curso do Fábio. Vai abrir mais turma, Fábio? Então, agora eu tenho deixado sempre uma vaguinha sobrando ali, né? Porque eu fazia uns eventos de abertura de vagas, né? Para montar turmas. Aí, ultimamente, eu tenho a pessoa que me procura, se ela tiver interesse, eu explico bem. Eu prefiro tratar um de cada, saber o interesse que ela tem, para não ter nenhuma desilusão, para saber exatamente o que ela está comprando, se ela está disposta mesmo. Aí, Então, uma quem vaga quiser eu um arrumo. curso, é só falar com você. Hoje. Pra quem é do Isso. marketing digital, o curso está no Perpétuo. Isso, exatamente. Mais ou Tá menos isso vendendo aí. direto. Então tá bom, deixa eu ver aqui. Mas é que não tem um lugar que você entra e compra. Eu prefiro conversar com a pessoa antes. Né? Não tem um site, uma página. Ah, uma do Tércio Santos, luthier lá de... Sempre presente o Tércio. Muito legal. O que te levou a estudar luteria e como sobreviver de luteria? Mas essa... Viu como valeu a pena? Então, foi. Eu acho que assim, meio que dia pra respondeu hoje. nessa... Na verdade, assim, né? A gente sempre vejo a mão da providência essas coisas, porque eu poderia ter feito um curso para limpar chaminé, voltar pro Brasil e não ter mais chaminé. Ou, sei lá, mas pizza, né? Sei lá se vai dar na mesma, mas de fato assim, a hora que eu vi que tinha uma escola de luteria, eu falei, vai casar com o gosto que eu tenho de madeira, instrumento, luteria, arte e Itália. Então acabou sendo um resumo, né? Uma coisa. Eu achei muito cogente, né, a ideia de estudar luteria. Mas foi bem... É como sobreviver de luteria, tá descobrindo ainda. Não, cara, se eu te contar... se eu falar isso aí, eu perco o aluno. Não, tô brincando. Cara, eu acho que meus alunos vão melhor do que eu, cara. Vou te falar que... não, você vai bem demais. Fábio, aqui a gente tá numa sala aqui que é a oficina. Na outra sala ali, o que tem de instrumento... Né? Tem bastante cliente. Tem. Parceiro. Não, aqui, cliente sempre tem, né? Isso é É um bom. problema de administração mesmo. É, Mas né? Cliente tem. Tempo muito, não é cara. fácil. Sobre as falsificações na luteria, instrumentos, cavaletes e cordas, como se prevenir? Cara, a primeira coisa é ter um bom fornecedor, lógico, né? Um fornecedor de confiança. Agora, tem algumas coisas que são muito difíceis, né? Essa semana, por exemplo, eu peguei uma corda dominante, Tomastic dominante, que se a pessoa não tiver um mínimo de hábito em trabalhar com uma dominante autêntica, ela não ia conseguir pegar, porque a pessoa conseguiu burlar os pontos que normalmente são de uma corda falsificada. Então eu só vi, a hora que eu abri a corda, eu percebi que ela tinha memória. A corda dominante não tem memória. O que é a memória da corda? Você pegar e curvar ela, a hora que você solta, ela fica mola. A dominante não tem isso aí. Ela é livre, ela não tem esse efeito de mola. Mas aí depois trabalhando eu percebi que a corda era mais dura um pouco.
a cor não era a mesma cor. Então, normalmente, a cor da guarnição, o acabamento na ponta das cordas, alguns detalhes na caixa. Com relação ao cavalete, a madeira normalmente é o que acusa mais, né? A madeira europeia antiga, envelhecida e bem escolhida, ela não tem nada a ver com a madeira da falsificação, por melhor que seja. E o carimbo acusa, né? Acusa e não é defeitinho. Às vezes o pessoal vê um defeitinho, não é isso. É o desenho, é o timbre, o timbro, né? A marca ela é um pouco diferente. O fato dela estar centralizada não necessariamente diz, porque pega cavalete autêntico um pouco fora do centro, não é isso que acusa. Mas o que eu vejo, a primeira coisa é a qualidade da madeira e depois as boas marcas, por exemplo, não fazem carimbo fundo. Né? Exatamente. Olha as coisas, né? E a tinta também da impressão, ela não é tão, a tinta de boa qualidade ela é refinada, ela é fininha, né? É uma das coisas. Eu ia até falar um pouco. Como loja, às vezes você pode também comprar diretamente. Você vai instalar um cavalete, você quer trocar seu cavalete? Vai direto no luthier, porque muitas vezes vocês já têm o cavalete. Né? Vocês já compram dos fornecedores, já tem. Então, eu prefiro até para dar garantia. Para dar garantia. Depois, né? Então, isso é legal. Você não ir com um cavalete comprado, então é uma opção. E corda aliás, não só corda, não é só por causa da HPG, mas tem várias lojas boas que trabalham com coisas corretamente. A gente já fez vídeo sobre falsificação. É isso, né, que eu ia falar. A gente fez um vídeo sobre falsificação de corda. Inclusive, a gente pode deixar na descrição aqui embaixo, viu, pessoal? Anota aí pra gente deixar. Vou fazer um desabafo aqui. Vai ter gente que vai passar a vida inteira comprando coisa falsificada, achando que está comprando coisa boa. A questão é querer pagar muito pouco. Exatamente, porque a maioria dessas coisas, o preço é muito diferente. Então, mas lá na loja tá tanto, lá no ateliê tá tanto, e eu achei na internet por tanto. Compra lá, bonitão. Então, já foi o tempo em que a pessoa queria comprar por conta própria, achando que o luthier ganhava dinheiro na peça, né? Mas hoje em dia você entra no Mercado Livre ou num site qualquer, você vê o preço das coisas, né? Então o preço das coisas já acusa, né? Então não tem porque, quanto é o cavalete com você? Quanto você cobra só a mão de obra? Então o problema é o seguinte, o problema é que eu tenho que dar garantia na peça. Se você comprar a sua corda ou o seu cavalete falsificado, eu vou instalar, eu não vou depois dar garantia na peça, aí o problema é seu. Então a pessoa compra num luthier ou numa loja que tenha o valor justo da peça, ele está inclusive comprando uma garantia sobre a qualidade do produto. E a diferença de qualidade é muito grande. E aí as lojas, os ateliês fazem questão de comprar direto das fábricas. Então a HPG tem parceria direto com as fábricas. Então não é um negócio assim, comprei de alguém que trouxe numa mala e tá no Paraguai. Não é isso, não existe isso. É tudo com nota fiscal, vem direto da fábrica, série, importação, número de série. Se você consegue rastrear o produto para saber de onde ele veio. Então tudo isso tem a garantia da qualidade do produto, né? Agora o pessoal quer pagar menos barato porque acha, a gente vai cortar o intermediário aqui e vai ganhar muito. E na verdade o material que e o que o Fábio está falando exatamente de você ter a garantia na peça, porque os luthiers compram nas lojas, né? E já quando vai instalar, você, por isso que eu falei, você cliente e a maior parte dos luthiers é assim, né? Já vem direto e compra com ele às vezes, né? Não precisa comprar necessariamente e levar, né? Porque a cavalete mesmo você não vai dar garantia da peça se a pessoa trouxer. Né? Exatamente. Aí depois a pessoa acha, o luthier vai cobrar muito caro na peça, mas eu vou lá, eu vi uma peça mais barata. Não, mas a pessoa traz uma peça muito ruim às vezes, porque ela quis economizar achando que aqui comigo ia ser igual, e aí às vezes não dá nem para instalar a peça que a pessoa usa. Então o que eu faço às vezes? Quando eu percebo que a pessoa tem uma coisa pessoal, tá? A pessoa tem uma ignorância naquele assunto, e ela comprou um cavalete muito barato, por exemplo. Eu paguei lá, sei lá, R$20 um cavalete de violoncelo, e eu queria uma montagem. Cara, às vezes eu tenho um cavalete de melhor qualidade que eu paguei até um pouquinho a mais. Eu troco pra ela, nem conto, ela nem percebe, mas ela tá levando. Por quê? Porque ela vem pra mim depois. Ela põe um cavalete ruim, a culpa é do luthier, não é do cavalete. Então é uma questão até de eu garantir o meu nome, entendeu? Sim. E tem uma outra coisa. E se você fala pra pessoa, você comprou uma peça vagabunda no trabalho, a pessoa não volta mais. Tem uma outra coisa que eu acho que é legal você explicar para ver se é mito ou se é verdade, mas tem esse lance da densidade, falando de cavalete, esse lance da densidade da madeira, por exemplo, que às vezes a pessoa vai comprar
um cavalete de uma densidade X na internet sem saber se aquela densidade é ideal para o violino dela. Procede isso? Procede. Às vezes o fato de você trocar a densidade do cavalete vai mudar o timbre do violino dela e você tendo aqui várias opções, você pode orientar melhor. Mas eu acho que isso aí é um refinamento, não é para tudo, não é assim, não é importante para a maioria das pessoas. Mas se a pessoa sabe o que quer, o timbre, por exemplo, ela quer um determinado timbre, o modelo, a marca ou a especificidade do cavalete podem mudar o som do instrumento. Mas normalmente o luthier ele deve saber trabalhar depois com a peça para poder compensar alguma deficiência do instrumento. Então, por exemplo, o cavalete DPO 3 árvores, que é o da DPO, é o top, né? Eu não recomendo para todos os instrumentos, porque ele pode acabar tendo um brilho muito maior do que o que a pessoa quer, pode acabar trazendo um cavalete mais duro, né? Então a pessoa tem que saber trabalhar e se o instrumento da pessoa for um instrumento muito brilhante, se você quiser deixar o instrumento mais escuro, compensar esse excesso de brilho, já não é o modelo que vai dar o melhor resultado. Porque tem gente que acha que cavalete é igual hotel, quanto mais estrelas, melhor. Não, então, é claro que assim, tem um pouco, sim, mas não é. Por exemplo, um cavalete de violoncelo muito alto, não, é uma piada que acho que é pertinente. Sua também, né? Não, pessoal, em casa dê um aplauso pro Thiago. Um cavalete, um violoncelo com uma projeção muito alta, por exemplo. Se você colocar um cavalete de má qualidade, ele vai empenar muito mais rápido, porque a altura do cavalete também acelera o empenamento, né? Então você tem que trabalhar com um cavalete melhor. Então o ideal é fazer isso em parceria com o luthier mesmo, porque Sim, a orientação vai ser mais adequada. Tanto a garantia que você dá depois, né? O luthier tem que assumir o risco de trabalhar com determinada peça, a confiança também, né? É possível envelhecer um verniz em violinos de fábrica? Próxima pergunta? Depende, não fala que sim nem que não. Tem vernizes que aceitam envelhecimento, tem vernizes que não aceitam. Eu já fiz isso. Vou falar que não, mas o verniz aceitava. Você pegar um verniz muito grosseirão, muito grosso, duro, aquele verniz plástico, né? Aí você não consegue, porque a cor está toda concentrada, o verniz vai desplacar, vai ficar horrível. Aí é melhor deixar do jeito que está. E tem outra coisa, muito importante. A gente tem que falar o seguinte, que a pessoa, aí seja o chinês ou seja o fabricante que for, né, brasileiro, o cara não usa aquele verniz à toa. Então eu vou focar no instrumento chinês. O violino chinês, via de regra, o mais simples, feito com madeira chinesa, asiática ou russa, eles usam às vezes o abeto ou o maple de origem russa, é uma madeira mais mole do que a europeia. Então a maneira de você compensar isso é colocando um verniz mais grosso. Então se você troca um verniz ou envelhece um verniz, tira o verniz, raspa, né, diminui aquele verniz, você pode estar comprometendo o instrumento. Enfraquece tudo. Quanto a gente não vê, cara, de instrumento que foi mexido assim e rachou, deformou, entendeu? O instrumento ficou desequilibrado, apareceu um lobo que não tinha. O ideal, talvez, eu não sei se eu estou falando coisa errada, às vezes a pessoa tem um violino de R$1.000, vai gastar mais R$1.000 para fazer um trabalho de tirar verniz, melhor ela juntar esse dinheiro e compra um outro violino. Claro, mas é o que eu digo. É que eu digo. Ou então, se ela procurar não mexer muito no instrumento. Se ela quiser muito, mas ela não queira fazer que o luthier faça tudo, e compra o instrumento em branco, né, e põe um verniz melhor também. É uma possibilidade. Eu não faço isso, mas muitos fazem. É melhor do que comprar um instrumento simples e, né, sei lá, pegar uma batata Ruffles e transformar num estrogonofe. Não dá, né? Não, tá certinho. Tem uma pergunta aqui que eu não sei porque eu nunca ouvi isso. Piopo é uma madeira ideal para a confecção de fundo de instrumento? Ideal não. É uma madeira tradicional. Então, essa é uma lenda, daquelas lendas lá, né? O piopo, ou o poplar, é uma madeira popular italiana que se usava numa época que o Acher é muito caro, né? O maple. E era difícil de conseguir. Então eles usavam uma madeira, como meu avô dizia, né? Você já ouviu falar daquela madeira tinha aí? Tinha aí, pois é. Piadas Thiago Rosa. Que madeira é essa, avô? Tinha aí. É mais ou menos isso. Não é uma madeira ruim de si, mas ela não é a mais ideal.
Então, quando você vai fazer uma réplica de instrumento barroco, por exemplo, instrumento muito antigo, se usa o piopo para você manter uma fidelidade histórica, porque ele se usava durante um tempo madeira mais simples, né? Instrumento de Stradivarius com piopo, é o que ele tinha aí, entendeu? Mais ou menos isso, né? O tinha aí, o piopo, é o soborô, a comida japonesa. É, mais ou menos isso, o restodonte, né? Soborô. Não, o restodonte. Como saber a hora de sair de um instrumento de fábrica para um de oficina ou luthier? A hora que tiver dinheiro. Cara, dinheiro e qualidade, né? A pessoa percebe, né? A pessoa percebe. Um professor, normalmente o professor sabe indicar, né? Você já chegou num nível que o limitante é o instrumento, não é você. Como é que ele faz isso aí? Pega o instrumento bom. Se sair melhor o som, é sinal de que ele precisa juntar a grana, né? Tá na hora. Eu tive com uma aluna essa semana e ela tem um violino que eu não entendia muito bem o potencial dele. É um violino de luthier, um luthier X. E eu achava o violino não estava soando legal. A gente trocou de corda, funcionou. Eu achei que ela ia precisar trocar de violino porque a impressão que eu tinha é que o grave era meio afundado, mas era a corda que para aquele violino não era ideal. Então, às vezes, isso também pode ajudar, né? Essa avaliação. Não necessariamente ela precisa dar um grande salto. Às vezes, por exemplo, um arco melhor ajuda muito, cordas melhores, um bom ajuste do instrumento, tudo isso ela vai fazendo. Um cavalete 5 estrelas. É. Próxima. Como você aborda a seleção de materiais para fazer um violino com ótimo som e estrutura? Cara, seleção de madeira tem esse mito também, né? Porque não tem como você encostar na madeira e falar essa madeira tem tantos anos, tem tal origem, essa madeira é nível A, B, B, sei lá, isso é muito difícil. Então você normalmente confia no vendedor ou você tem que ter uma certa experiência, né? Experiência assim, que ela pode chegar num nível, então por exemplo, uma vez um amigo meu levou um instrumento que ele fez para Nova York e o luthier olhou e falou assim, essa madeira aqui vem da Bósnia, não sei de onde, puxa, como é que ele sabe olhando só a madeira, né? Por causa de algumas coisas de construção, de crescimento da madeira. Por que eu estou dizendo isso daí? Porque o luthier tem uma coisa, um luthier bom faz um bom violino com qualquer madeira. É claro que se você der um lixo para ele não vai fazer um super instrumento, mas ele consegue tirar o melhor possível de qualquer madeira. Por outro lado, depende da finalidade. Se for para um instrumento, se for uma viola, a escolha é diferente de um violino, né? Para cello também pode ser diferente, mas essa diferença de viola e violino, por exemplo, na escolha da madeira, é um parâmetro bom. Então tinha um luthier conhecido aqui que ele falava, cara, madeira para viola eu escolho com o parâmetro contrário do violino. Para violino eu escolho madeira brilhante, para viola eu escolho madeira surda. Engraçado isso, né? Então ele batia na madeira e tal, se não soasse nada ele selecionava para viola. Eu estou segurando a piada que faz uns não, mas as violas dele eram boas, são até cotadas atualmente no mercado. E por que é interessante? Porque era uma pessoa que fazia violas em série, então ele tinha referência do resultado. É diferente do luthier que faz uma a cada 3 meses. Ele tinha muitas violas, então ele avaliava o resultado, ele conseguia ter essa referência. Mas internamente eu ri. Eu não sei exatamente porque isso é bom de piada, mas eu sei que tem uma... Você imagina. Aqui atualmente tem, né? Não pode ficar falando mal disso. Mas é interessante porque como a ideia é timbrar diferente, né? Eu falo porque a gente estava conversando sobre o meu violino. Meu violino tem 5 cordas. Embora ele tenha uma corda dó de viola, a construção dele não permite que ele soe, que a corda dó soe igual viola. Talvez também, se a madeira tivesse sido escolhida dessa forma, talvez soasse diferente. Ajudaria. Aí a pessoa tem que saber trabalhar com a madeira. É claro que se você pegar uma madeira muito brilhante, madeira forte, para usar num instrumento de 5 cordas, talvez você já saiba que você vai ter dificuldade com a corda dó, né? Mas algumas coisas que a gente olha na madeira são os parâmetros. Eu não preciso falar detalhadamente porque acho que não é o caso. Mas a gente tem uma preocupação com a transmissão do som. Então você pode simular a transmissão do som fazendo tapping, né, batendo em alguns pontos para ver como é que a madeira ressoa livre. Mas aquilo depois que se prender, afinar, colar, não necessariamente corresponde, mas ajuda, porque você tem que isolar as variáveis. Um fundo, por exemplo, ele tem que combinar com o tampo. Não adianta você pegar um fundo duro demais e usar um tampo muito mole, porque você vai ter depois um desequilíbrio
né, entre as peças. Mas a beleza também importa, então às vezes a gente tendo à mão um leque bom de madeiras, a gente vai dar de fundo, você vai dar preferência para um fundo mais bonito, claro, porque vende melhor, entendeu? É muito mais interessante, né? Um fundo bonito, né? Por outro lado, eu já vi luthiers que preferem trabalhar com a madeira de qualidade em detrimento da beleza, então ele faz um fundo liso, cara, porque a madeira era tão bonita, tão boa, né? Tão boa que ele preferiu fazer com fundo liso. Isso é uma das coisas que na loja às vezes acontece. O pessoal acha que por a madeira ter muita maressatura, muito o flame, né? Aquele forte no fundo, o violino vai ser melhor. E isso então, não inclusive é o que você está falando. Eu tenho visto luthiers que a gente compra instrumentos de luteria mais moderna, uma madeira às vezes nem inflamada, mas instrumentos maravilhosos. Então isso não é necessariamente uma regra para som, né? Não. O que se supõe é uma relação indireta, que o luthier escolheu aquela madeira mais bonita porque ele tinha muita madeira boa à mão, então ele deu preferência para comprar, além de tudo, ainda mais bonita. Mas não tem uma relação direta entre maretatura e som, isso. Né? Não, beleza. Agora, a gente já acho que respondeu durante a entrevista essa pergunta, mas só... Talvez caiba algum comentário. Isso. Vale a pena ser luthier no Brasil? Não, cara... Achei que ele ia responder sim ou não. Ó, fazer um gif com essa cara aí. Olha, cara, depois que eu descobri que tinha um cara milionário que ensinava as pessoas a rezar dormindo, então, qualquer profissão é possível, entendeu? Você imagina uma pessoa que ensina a rezar dormindo e ficou milionário ensinando, é porque, né, o luthier vai se dar bem se ele for um bom luthier. Agora, a chance de uma pessoa correta, fazendo uma boa formação, fazendo um serviço com um bom preço, ter um sucesso como luthier é grande. Ainda mais num lugar onde não tenha. Então eu tenho um aluno, por exemplo, que ele é praticamente o único luthier do estado. Os outros alguns que tem são curiosos. Então se queimando muito facilmente. Ainda mais agora que apareceu um bom luthier, ficou evidente a disparidade. Então é possível, cara. É possível. Eu acho que assim, tudo tem a sua dificuldade, mas é perfeitamente possível a pessoa ter sucesso na profissão de luthier. Logicamente, o mercado local vai ajudar. Quanto menos concorrência, mais de Claro. braçada ele vai nadar, né? Então, agora, eu, por exemplo, se tivesse uma comparação objetiva, eu acho que a chance dela se dar bem como luthier, tendo uma boa formação, é maior do que como uma boa formação sendo violinista, por exemplo. Então, hoje em dia tem bastante gente tocando violino, mas tem uma concorrência grande. Agora, como luthier, a chance que o mercado é para ele, é mais propício. Tem que crescer ainda. A última nem é é só eu acho que um comentário. Queremos cordas eruditos para a viola. E existe violista sim, não é mito. A gente sabe porque o Thiago transformou o violino dele numa viola, então existe. Mas eruditos para viola, virá. A gente está trabalhando. Virá. Nós já fizemos testes, inclusive, né? Temos protótipos e eu não aprovei nenhuma, mas então aguardem. Acho que é isso, né? Fábio, foi um prazer. Cara, foi prazer muito foi legal a entrevista, a gente tá sempre junto e a gente já tava para gravar. Eu já queria, mas não tinha dado certo agora, a gente conseguiu marcar. Ele é bom de conversa, né? Ele é bom demais, o Fábio é. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Não, Tem que ver conversa com pizza, então, que é melhor ainda. Pode fazer isso aí um dia, gravar. Pode, gravar comendo. Vai numa pizzaria lá. É bom que o microfone pega o barulho da mastigação, vai ser muito agradável. Lindo. Vai ser bem legal. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Eu gostei muito, a gente gostou. Conhecimento tem muito aqui. Vanini, obrigado, viu, pela generosidade. Vamos pedir de novo para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com os amigos de vocês e comenta aqui embaixo quem você gostaria que a gente entrevistasse. Um músico, um ateliê, alguém que você quer que a gente visite, deixa aqui que a gente vai ler a sua sugestão e já vamos colocar na nossa programação. Então, é isso. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau.